Fala pessoal, Macete Palpites e quero lhe apresentar a MrJack.bet. É uma plataforma esportiva onde se encontra as melhores odds do mercado e também o saque mais rápido do Brasil. Cadastro simples e fácil. Mr. Jack está há mais de 5 anos no mercado e é a patrocinadora oficial do Grêmio de Porto Alegre. Depósito mínimo de apenas R$1 e com R$1 você já consegue montar os seus jogos. Corre lá e faz seu cadastro e vem ser feliz com a Mr. Jack. Acesse o link que está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Mr. Jack, uma nova oportunidade para você faturar. Fala pessoal, Macete Palpites, trazendo mais notícias da Copa do Mundo para vocês, onde tivemos a primeira surpresa do dia. A seleção da Argentina, que venceu o jogo, tomou de virada para a Arábia Saudita e acabou perdendo o jogo por 2-1. Segundo jogo do dia, não tivemos tanta surpresa. No grupo D, a seleção da Dinamarca, que enfrentou a seleção da Tunísia, não passou de 0-0. No terceiro jogo do dia, tivemos a seleção do México, representante do grupo C, enfrentando a seleção da Polônia, e o jogo ficou também no 0-0. No último jogo do dia, tivemos a seleção da França, representante do grupo D, enfrentando a seleção da Austrália, e a França venceu de virada por 4-1. Que agora com os palpites para esta quarta-feira, dia 23/11. Copa do Mundo, grupo F, temos a seleção do Marrocos enfrentando a seleção da Croácia. Este jogo que ocorrerá às 7 horas da manhã. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Marrocos, ela venceu 3 e empatou 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Croácia, ela venceu todas suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Liga da Ucrânia, temos o time do Dnipro enfrentando o time do Alexandria. Dos últimos 5 jogos disputados pelo time do Dnipro, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pelo time do Alexandria, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, o time do Dnipro é a primeira colocada com 35 pontos ganhos. Já o time do Alexandria é a quinta colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Dnipro para vencer. Na Liga da Ucrânia, temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Vlhosca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vlhosca, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Shakhtar Donetsk é a segunda colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vlhosca é a sexta colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Shakhtar Donetsk para vencer. Copa do Mundo, grupo E, temos a seleção da Alemanha enfrentando a seleção do Japão. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Alemanha, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Japão, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, Alemanha para vencer. Campeonato do Egito, temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do National Bank. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, ela perdeu 1, empatou 2
e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional Bank, ela empatou 3 e venceu 2. Aqui dá para ver um grande favoritismo para o time do Pirâmides, mas melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Copa do Mundo, Grupo E, temos a seleção da Espanha enfrentando a seleção do Costa Rica. Este jogo ocorrerá às 13 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Espanha, ela perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Costa Rica, ela empatou 1 e venceu 4. Melhores opções para esse confronto, casa ou acima de 2,5. Copa do Mundo, Grupo F, temos a seleção da Bélgica enfrentando a seleção do Canadá. Este jogo ocorrerá às 16 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Bélgica, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Canadá, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, Bélgica para vencer. Fique agora com nossos bilhetes prontos. No bilhete pronto do último vídeo, acabamos perdendo somente no jogo da Dinamarca. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Alemanha versus Japão, Alemanha para vencer. Bélgica versus Canadá, Bélgica para vencer. Espanha versus Costa Rica, acima de 2,5. Marrocos versus Croácia, acima de 1,5. Pirâmides versus Nacional Bank, acima de 1,5. Dnipro versus Alexandria, casa, Dnipro para vencer. Shakhtar Donetsk versus Voskla, casa, Shakhtar Donetsk para vencer.